Boa tarde, boa noite já, né? Voltamos com a segunda aula de planejamento, empreendedorismo com planejamento, né? E hoje nós vamos falar um pouco de planejamento, só para ver novamente, sou professor Eduardo Verde, é, já trabalhei em Mackenzie, coordenação na Unip, mais de 12 anos, aulas na USP de pós-graduação, tá? Então, sejam bem-vindos, alunos, mais uma vez com vocês. Obrigado por tudo e vamos tocando esse barco aí maravilhoso, com todas as dificuldades e todos os benefícios que todos nós podemos ter, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar na palavra planejamento, ou seja, a casa, a festa e a viagem não vão se realizar se você não planejar. Um exemplo só. Se você não planejar, nada sai feito. Tá? Então nós temos que nos planejar em toda situação. Por isso que eu estou dando como exemplo uma viagem, a compra de uma casa, um emprego, tudo isso nós temos que nos planejar. Ideias assim, elas vão nascendo em nossos corações. Bonito isso, né? Mas é uma grande realidade. As ideias de planos de negócios, do empreendedorismo, ela nasce do dentro do nosso coração. Não é de fora, é como religião. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora, né? Porém, para que elas se tornem realidade, é preciso construí-las passo a passo. Toda a nossa vida, toda a nossa estrutura, ela tem que ser realizada passo a passo, com conhecimento, para nós podermos chegar em algum lugar. E não ter o grande problema que acontece, principalmente com o brasileiro. Ele, por não saber planejar, não saber empreender, ele acaba, como é que eu vou explicar para vocês assim, ele acaba perdendo o sonho. Porque quando a empresa não consegue ir para frente, ele perde os sonhos, porque a empresa vai quebrar. Então fica uma situação e ele volta a trabalhar de empregado. Né? E o sonho de todas as pessoas, na realidade, é ter a sua empresa, fazer crescer seus negócios. Né? Para que uma viagem aconteça, é necessário escolher o local a ser visitado. Um exemplo, decidir o tempo de viagem, quanto dinheiro levar, comprar passagens, reservar hotel, arrumar as malas, entre tantas as coisas. Isso só para a gente falar dentro de uma viagem planejada. Imagina dentro de uma empresa. É o que nós iremos falar aqui durante mais umas 2 aulas, 3 aulas. Exatamente isso, né? Você já tinha pensado quanto tempo vai levar a viagem de vocês amanhã, se vocês fizerem uma viagem? Quanto vai levar de dinheiro? Como vai levar esse dinheiro? Né? Como vocês vão nessa viagem? De avião, de ônibus, de carro próprio? Ou até alugando um carro? Isso é só sempre simples, que vocês têm que passar isso tudo para a empresa. Tem que confrontar e utilizar isso dentro de uma empresa. Se você for vender picolé, você tem que planejar isso. E tem que saber fazer. Se para uma viagem tão simples, precisamos fazer tudo isso, imagina quando queremos abrir um negócio, abrir uma empresa. Né? Japaz, que tipo de empresa nós vamos abrir? Uma MEI, uma limitada, uma sociedade civil? Quanto de capital investir? Nós falaremos disso mais para frente. E empreender muitas vezes é uma viagem para um lugar desconhecido. Sim, somente nesse país nós sempre estamos no desconhecido, profundamente. Então, se você não tiver um pouquinho de estudo, um pouco de cultura, tudo isso vai embora. E o principal, que é o sonho, indo embora. Nessa viagem ao mundo dos empreendedores, o plano de negócio será o seu maior mapa, o seu maior percurso.
Um plano de negócio é um documento que descreve por escrito quais os objetivos de um negócio e quais passos devem ser dados para que esses objetivos sejam alcançados, diminuindo ao invés de cometê-los, diminuindo os riscos, os prejuízos, os erros que podem acontecer, né? Porque quando nós colocamos, são esses exemplos que a gente está colocando. E até você precisa ter um know-how, né? Uma experiência no mercado para saber se você tem habilidades e competências, né? Para poder tocar a sua vida, para poder criar a sua empresa, né? O meu sonho de pequenininho, um exemplo, era ser funileiro. Não sei o porquê, mas era ser funileiro. Graças a Deus não fui, porque eu engordei. Eu acabei estudando mais ainda, graças a Deus. Mas hoje eu seria um incompetente como funileiro, porque as minhas mãos engordaram. A gente, inclusive, tem que saber as nossas condições físicas para tudo isso. Tá? Na minha época não existia aulas com essa constelação. O plano irá ajudá-los a concluir se a sua ideia é viável e a buscar informações mais detalhadas sobre o seu ramo, os produtos e serviços que pretende oferecer, seus clientes, concorrentes, fornecedores e principalmente sobre os pontos fortes e fracos do seu negócio. Você tem que saber, inclusive, se você for montar uma pequena fábrica, o escoamento dessa fábrica. Você tem que ter estradas, boas vias de acesso para poder ter o transporte. Um exemplo para vocês simples, né? Mas o local onde você vai abrir o seu negócio. Tá? Algum tempo atrás, não sei se ainda tem isso, mas o pessoal aí, uns 5, 6 anos, faziam venda de pizza, né? Vende de pizza. R$ 10, eu até brincava que eram R$ 10, mas as vendas de pizzas. Eles foram descobrir e foram as pessoas que foram empreender nessa área, eles foram exatamente para um pessoal mais humilde, tá? Não poderiam ir numa classe C, B, né? Não vou nem falar, tá? Então eles foram como a venda de ovo na rua, um exemplo tão simples, mas muita gente ganhou dinheiro com a venda de ovo, né? Você vai montar uma empresa para conserto de celulares, qual linha você vai agir, para qual local. Então vocês estão vendo que o local é de extrema importância. Tá? É muito importante o local. Vocês saberem aonde vocês vão abrir. Tá? As vias de acesso, os prós, os contras, quanto você vai pagar de aluguel. E nós vamos falar tudo isso para vocês. Tá? Ao final, seu plano irá colaborar para que você possa responder a seguinte pergunta: vale a pena abrir, manter ou ampliar o meu negócio? Isso é extremamente importante, porque geralmente as pessoas não conseguem ter essa visão de falar, eu vou parar, ou eu vou conseguir e vou continuar. Tá? Porque muitas vezes a gente não tem noção, então você precisa ter exatamente isso, um plano de negócios. Tá? Se você não tiver, esquece que isso não vai dar certo, tá? Porque se não souber aluguel, não tiver know-how, né? Um exemplo que deu muito dinheiro há algum tempo atrás, hoje já não dá muito, era abrir clínica dentária. Então você alugava 2 salas, periferia, e quando eu falo periferia, eu falo Penha, Freguesia do Ó, um exemplo, Casa Verde, tá? E você montava o consultório e contratava dentistas, né?
funcionaria de preferência 16, 17 horas, 18 horas por dia, tá? E você montaria o consultório, os dois consultórios, você teria dentistas trabalhando para você sob porcentagem, né? Então você teria um investimento inicial para montar o consultório dentário e o aluguel e o registro dessa empresa, tá? E iria ganhar entre 40% e 60% por cada serviço prestado pelo seu dentista. Deu muito dinheiro isso até algum tempo atrás, uns 10, 12 anos deu muito dinheiro. Hoje, aquelas empresas especializadas nessa área fizeram isso e fizeram uma holding. Então, Sorridente, tem uma série de outras nessa linha, que elas abriram polos, né? E estão tocando, e contratos dentistas para trabalharem para elas, e fazem implante dentário em 3 dias, que a gente sabe que isso é um absurdo, mas as pessoas continuam fazendo, tá? Então, só para dar um exemplo para vocês como se pode ganhar dinheiro, tá? Então, nós teremos colocar isso para vocês nesse sentido. A preparação de um plano de negócio não é uma tarefa fácil, exige persistência, comprometimento, pesquisa, trabalho duro e muita criatividade. Sim, muito trabalho duro e muita criatividade. Tá? Se não tiver criatividade, tá? E ajuda, tá? Para a gente poder desenvolver tudo isso. Mas a gente sempre vai desenvolver dentro de um plano de negócios. Tá? Sem um plano de negócio, nós não vamos conseguir desenvolver. Tá bom, pessoal? Então, nós encerramos hoje. A gente volta na próxima semana e vocês farão uma redação a esse respeito e postando de volta. Tá? Tem uma finalidade nesse sentido, é muito importante. Trabalhem com o regime de inclusão social. Tá? Agradeçam que todos estão trabalhando nesse momento e vamos ir estudando. Sem estudo ninguém chega a lugar nenhum. Tá bom, pessoal? Então nós vamos encerrar e obrigado a vocês. Boa semana, fiquem com Deus.